Economia brasileira registra ligeira queda no segundo trimestre do ano, mas produto interno bruto fica perto da estabilidade. Especialistas apontam a pandemia, a crise hídrica e a queda da renda do trabalhador como fatores para o recuo. CPI da pandemia recebe o motoboy suspeito de envolvimento em suposto caso de corrupção no Ministério da Saúde. Brasil avança em campanha de imunização anti-Covid e supera a marca de 194 milhões de doses até agora. Estado de São Paulo anuncia calendário para aplicar dose adicional contra a Covid-19 em idosos e pessoas com doenças graves. Crise no Afeganistão. Talibãs desfilam com equipamentos militares doados pelos Estados Unidos ao antigo governo do país. Portugal reabre fronteiras para brasileiros e passa a exigir exame negativo para a Covid aos turistas. Fim de uma era. O maior atleta paralímpico brasileiro, Daniel Dias, disputa a sua última prova em Tóquio. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Ivanildo Gonçalves, motoboy da VTC Log, compareceu hoje à CPI da pandemia para responder às perguntas dos senadores. Os parlamentares esperavam Marcos Tolentino, mas ele faltou à reunião. O empresário Marcos Tolentino, apontado como sócio da Fibbank, era esperado pelos senadores na manhã desta quarta-feira, mas informou ter passado mal e não compareceu. Os senadores ouviram o motoboy da VTC Log, Ivanildo Gonçalves, que, acompanhado de um advogado pago pela empresa, compareceu voluntariamente na condição de testemunha para responder sobre os saques e movimentações bancárias. Ele afirmou que desde 2009 trabalha na empresa de logística e de 2018 para cá passou a trabalhar no financeiro e realiza serviços de saque e pagamento de boletos da empresa e terceiros, mas não soube dizer quem. Afirmou que em muitos momentos recebia o dinheiro para realizar os pagamentos das mãos de uma funcionária chamada Zenaide Reis. Conforme explicou, recebia delas informações financeiras e fazia as movimentações nas mesmas agências longe da sede da empresa, com frequência quase diária. Eu não cheguei a entregar dinheiro para ninguém. A única coisa que eu executava o meu papel era de pagar boletos. Eu, às vezes, depositava quando me pedia, olha, deposita esse dinheiro, mas eu não cheguei ainda assim entregar dinheiro para ninguém. Olha, eu não me lembro, porque até então nunca cheguei a entregar dinheiro na mão de ninguém. Então eu pagava boletos, ela me passava os boletos já ali para me entregar, eu entregava ao banco e retornava com um comprovante de pago. Então isso aí eu não tenho conhecimento de alguém assim específico para poder fazer esse pagamento. Os senadores destacaram que as movimentações realizadas em nome da empresa na boca do caixa é atípica, especialmente devido às quantias vultosas. Em um dos casos, o saque realizado foi superior a R$400 mil. A testemunha confirmou ser a pessoa que aparece nas imagens exibidas na reunião de terça-feira dentro de um banco, mas disse que não se lembra exatamente qual transação foi feita na oportunidade e afirmou que não conhece Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Explicou ainda que esteve no Ministério da Saúde entregando faturas, documentos e um pendrive. Quando eu ia no Ministério da Saúde, então quando eu iniciei a trabalhar na empresa, o sistema era de entrega de faturas, não sei se era fatura, era boleto, mas era quantidade de volumes muito grande. Eu chegava vários departamentos de setores, eu chegava e entregava uma fatura, outros eu subia cada andar, às vezes eu entregava uma fatura e tinha vez que era nota de crédito que eles pediam para também entregar. Então isso aí, mas tem muitos anos atrás, né? Isso aí o meu acesso lá. E esse ano, se não me lembro, eu fui uma vez lá para levar um pendrive no quarto andar. Quando foi? Eu não lembro a data. Eu fui entregar um pendrive lá. Para quem?
No quarto andar. Para quem? Aí eu não lembro. Ao responder ao senador Marcos Rogério, afirmou que nunca fez pagamento a ninguém do Ministério da Saúde. Está na empresa desde quando? 2009. 2009? Isso. O senhor pagou algum boleto em nome de algum servidor do Ministério da Saúde, diretamente? Não, senhor. O senhor entregou algum valor em espécie ou em cheque a alguém do Ministério da Saúde? Não, senhor. Já recebeu ordem para repassar dinheiro a alguém do governo? Não. Ou a algum parlamentar ou pessoa que não fosse da empresa? Não, senhor. Nunca? Não. A todo momento, os senadores destacaram que o motoboy Vanildo Gonçalves não é investigado e não cometeu crime, apenas atendeu a ordens superiores. Por isso, defenderam a convocação dos responsáveis pela tesouraria e financeiro, além da CEO da VTC-Log, Andréa Lima, para que eles sim respondam sobre as transações feitas pela empresa. Alheio ao tema da CPI da pandemia, no começo da reunião, os senadores do G7 criticaram as manifestações previstas para o 7 de setembro. O presidente da comissão, senador Omar Aziz, afirmou que manifestação popular é válida, mas atos violentos e invasão do Supremo ou Congresso deve ser repudiado. O senador governista Marcos Rogério defendeu a realização do ato, disse que a democracia é defendida e protegida pelo povo, e tentar impedir isso é golpe. Falaram aqui, criminalizaram as manifestações. Esqueceram que o artigo 1º da Constituição Federal vai dizer que o poder nasce do povo. O poder nasce do povo. O problema é que, nesses tempos odiernos, muita gente parece se esquecer que o dono do poder é o povo, e não os encarcelados. O povo é detentor do poder. Quando esse povo não se vê respeitado, acatado em suas pretensões legítimas, quando há desrespeito aos valores fundamentais, quando há violação às liberdades, ele se faz ouvido, como está sendo agora no Brasil. Tanto Marcos Tolentino quanto Marconi Farias apresentaram atestado médico para não comparecer à CPI. O depoimento de Tolentino seria hoje e o de Marconi amanhã. Mas, segundo o vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, o médico responsável pelo atestado de Marconi entrou em contato com os senadores para dizer que deseja cancelar o atestado, pois notou simulação por parte do paciente. Amanhã, a CPI espera ouvir, portanto, Marconi Faria, apontado pelos senadores como lobista da Precisa Medicamentos. Passou a valer nesta quarta-feira, na cidade de São Paulo, a obrigatoriedade da apresentação do passaporte da vacina para quem frequentar eventos com mais de 500 pessoas. A medida visa estimular a imunização contra a Covid-19 entre aqueles que ainda não procuraram os postos de saúde. O aplicativo eSaúde SP pode ser baixado de forma gratuita nas lojas de apps do Android e de iOS. O cadastro inclui dados como CPF, data de nascimento, nome completo, e-mail e telefone. No ícone passaporte da vacina será disponibilizado o acesso ao comprovante de vacinação por um QR Code. É a partir deste código que os locais de eventos terão acesso ao registro de vacinas. A comprovação da condição vacinal também poderá ser realizada pelo registro físico, mediante a apresentação do comprovante de vacinação ou de forma digital, disponível nas plataformas Vacivida e Conecte SUS, segundo a Secretaria de Saúde Municipal de São Paulo. A Prefeitura recomenda que todos os eventos solicitem o comprovante para acesso do público. O desrespeito às regras está sujeito a penalidades, como interdição dos espaços e multa. Na cidade do Rio de Janeiro, também havia a previsão do passaporte começar a vigorar nesta quarta-feira, mas a data foi adiada para o dia 15 de setembro, em virtude da instabilidade do aplicativo Conecte SUS, por onde seriam baixados os certificados de vacinação. Damos sequência com dados atualizados da vacinação contra a Covid no Brasil.
Segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicadas 194.877.917 doses e desse montante, mais 63 milhões de pessoas já estão totalmente imunizadas com as 2 doses ou com a vacina de dose única. E o Brasil recebeu mais um lote de 1 milhão de doses da vacina da Pfizer contra a Covid. A aeronave com os imunizantes desembarcou na noite de terça no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. O carregamento é o segundo dos 5 previstos, com 1 milhão de imunizantes cada, que devem ser entregues até domingo, segundo o Ministério da Saúde. Mesmo com 370 milhões de doses aplicadas, um dado preocupa nos Estados Unidos. Além do avanço da variante Delta, o país já desperdiçou mais de 15 milhões de doses de vacina. O levantamento foi feito pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país em conjunto com a emissora NBC. As perdas podem ser ainda maiores, uma vez que não há registro de informações de todos os estados e postos de aplicação privados. Apesar de um número parecer baixo, quando comparado com a quantidade de doses aplicadas, é considerado alarmante em um momento em que o país registra aumento no número de infecções pela variante Delta. Os principais responsáveis pelas perdas foram 4 grandes redes de drogarias que descartaram mais de 1 milhão de doses cada. O estado do Texas lidera o ranking do desperdício com mais de 200 mil doses perdidas. O estado também lidera o número de novos casos de infecções pela variante Delta e o maior registro de mortes diárias. O desperdício é justificado por diversos fatores, desde avarias nos frascos das doses até o funcionamento inadequado dos freezers, onde as vacinas estão armazenadas. O ritmo de vacinação nos Estados Unidos caiu e as autoridades alertam para um possível novo surto. Nesta terça-feira, o país registrou cerca de 158 mil novos casos. Agora vamos saber como está o ranking mundial de imunização. De acordo com a Universidade de Oxford, mais de 5 bilhões e 300 milhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. Na liderança do ranking está a China, com 2 bilhões e 70 milhões de doses. A Índia, em segundo lugar, aplicou mais de 644 milhões. Na sequência, os Estados Unidos superam os 370 milhões de doses. Em quarto lugar está o Brasil, que se aproxima dos 195 milhões de vacinas aplicadas. E fechando o ranking está o Japão, que beira a marca de 131 milhões de aplicações até agora. Por meio de uma técnica conhecida como reposicionamento de fármacos, pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo encontraram 7 possíveis medicamentos para inibir a replicação do coronavírus. Os produtos já são aprovados pela FDA, agência reguladora dos Estados Unidos, o que pode facilitar o avanço para testes clínicos, caso sua eficácia seja comprovada durante os experimentos aqui no Brasil. Ainda não há prazo para a conclusão deste processo. Portugal decidiu abrir mão da quarentena para viajantes procedentes do Brasil e do Reino Unido. Para vários países estão autorizadas apenas as viagens consideradas essenciais. Os passageiros procedentes do Brasil e do Reino Unido não estarão mais obrigados a cumprir uma quarentena devido às restrições pelo coronavírus ao chegarem em Portugal a partir desta quarta-feira. O anúncio foi feito pelo governo português. Um comunicado do Ministério do Interior diz que o Brasil agora faz parte da lista de países em que se autorizam as viagens não essenciais, como a União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido e Israel. No caso de outros países, estarão autorizadas apenas as viagens consideradas essenciais, especialmente aquelas por motivos profissionais, de estudos, reunião familiar ou saúde. Para viajar para Portugal de avião, os passageiros devem apresentar um passaporte sanitário ou o resultado negativo de um teste PCR ou de antígenos. Com cerca de 3/4 da população completamente vacinados contra a Covid-19, Portugal espera alcançar 85% antes do fim de setembro. O avanço da vacinação permitiu ao governo antecipar o levantamento de algumas restrições. A capacidade de público foi ampliada em restaurantes, salas de espetáculos e estádios.
E veja a seguir, a Câmara aprova o texto base da reforma do imposto de renda. E ainda, economia brasileira registra queda no segundo trimestre do ano. A economia brasileira teve uma ligeira queda no segundo trimestre do ano. O PIB de maio, junho e julho foi negativo em 0,1%. Estável e um pouco abaixo da expectativa do mercado de um crescimento de 0,2%. Alguns fatores foram os responsáveis diretos pelo resultado. Além das sequelas da pandemia, o país está enfrentando uma das maiores crises hídricas de todos os tempos e a renda média de trabalhadores está em queda, mesmo com a criação de novas vagas com registro em carteira. No total, a geração de riquezas do segundo trimestre, que caiu 0,1% depois de 3 altas seguidas, foi de 2 trilhões e 100 bilhões de reais. O acumulado de 12 meses é de 1,8%. Em relação ao primeiro trimestre do ano, a agropecuária caiu 2,8%. A baixa da indústria ficou em 0,2%. E o setor de serviços aumentou 0,7%. Pelo lado da demanda, o consumo do governo aumentou 0,7%. O resultado das famílias foi igual a zero. E os investimentos caíram 3,6%. Os nascidos em janeiro que receberam a 5ª parcela do auxílio emergencial já podem sacar o dinheiro e realizar transferências. O pagamento da 6ª parcela para esse grupo será feito a partir do dia 21 de setembro. O relator da proposta tributária apresentou um texto substitutivo à proposta do governo federal que mantém a estabilidade de servidores públicos. A previsão é que o texto apresentado hoje seja votado até o dia 16 de setembro. O relatório apresentado pelo deputado Arthur Maia, do DEM da Bahia, mantém a estabilidade de servidores públicos e admite o desligamento de servidores que ocupam cargos obsoletos mediante pagamento de indenização. No entanto, a medida poderá ser adotada apenas para servidores admitidos após a aprovação e publicação do texto. Para os outros cargos, o relator decidiu manter a estabilidade por entender que isso inibe o mau uso dos recursos públicos. Além disso, foi criado um mecanismo de avaliação de desempenho para que seja analisada a participação dos servidores nos resultados institucionais. A avaliação também ajudará a adotar medidas para elevar o desempenho considerado insatisfatório. Arthur Maia também propõe o fim de uma série de vantagens para cargos e carreiras, entre eles férias superiores a 30 dias, adicionais referentes a tempo de serviço, licença-prêmio e aposentadoria compulsória como punição. O substitutivo cria ainda novas leis para regulamentar a administração pública, entre elas normas gerais para concurso público, para gestão de desempenho e jornada de trabalho, para contratação por tempo determinado, além de condições para perda de cargo por desempenho insatisfatório ou em decorrência de cargo desnecessário. O substitutivo afasta de forma definitiva e peremptória a inadequada e perversa associação que se fez na reforma constitucional de 1998 entre avaliação de desempenho e desligamento dos servidores públicos. Isso, na minha opinião, faço aqui um breve parêntese, isso de fato foi o óbice principal para que não houvesse, ao longo desses 23 anos, aqui nesta casa, a regulamentação da avaliação de desempenho, porque ela, desde a reforma de 88, ela foi inserida no direito positivo brasileiro como sendo uma forma de punir o servidor, quando, na verdade, ela deve ser uma forma de promover o bom servidor e de permitir que a sociedade tenha permeabilidade de opinião com o serviço público. O tema foi introduzido na Carta da República da pior maneira possível, porque, a se julgar do que se lê na norma vigente, os servidores são avaliados exclusivamente com o intuito de verificar se merece ou não permanecer no serviço. Isso é muito ruim. Não há teoria da conspiração ou ilação infundada no que se afirmou. Trata-se do próprio teor da Constituição Federal, quando afirma que uma hipótese de perda do cargo seria a avaliação de desempenho, realizada exclusivamente com tal finalidade. De resto, inconcebível. Na lógica se adota no substitutivo, o que se adota no substitutivo,
a lógica que se adota no substitutivo promove a completa dissociação dos dois problemas. A avaliação de desempenho não será mais levada a termo com o propósito de desligar servidores, mas para incentivá-los a prestar melhores serviços. Naturalmente, nem sempre se obterá este resultado, ao cabo o único pretendido, mas apenas nessa hipótese se passa a examinar a necessidade do desligamento do servidor. Quando se abre um processo administrativo para perda de cargo por insuficiência de desempenho, esse não se encontra mais sob questionamento. O consolidado motivo do desligamento, a questão a enfrentar, não lhe dirá mais respeito. O que se examinará será a sua capacidade de produzir o efeito dele decorrente. Isso é, se de fato o mau desempenho existiu, se o resultado deve ser atribuído ao servidor, regra geral, ou aos gestores, exceção que não deve ser desprezada na análise do problema. O dólar fechou em alta de 0,29% em dia de divulgação do resultado oficial do PIB, com os investidores de olho também na cena política e nos impactos da crise hídrica no aumento do custo da energia elétrica e na inflação, encerrando o cotado a R$ 5,184 nesta quarta-feira. Nos Estados Unidos, o furacão Aida, que varreu a Louisiana no fim de semana, pode ser o desastre climático mais caro da história. A estimativa foi feita hoje pela ONU, que saudou o fato de que as medidas de prevenção limitaram o número de vítimas. Aida, que varreu a Louisiana e Mississippi no fim de semana, causou poucas mortes, de acordo com um balanço provisório das autoridades dos Estados Unidos, mas danificou severamente a rede elétrica. Muitas vezes o impacto econômico só é sentido após o evento e é o que deve acontecer, porque vimos danos extensos na rede elétrica na Louisiana. O custo econômico pode ser maior do que o causado pelo furacão Katrina. O Katrina atingiu Nova Orleans em setembro de 2005, causando oficialmente 1.800 mortes, enquanto seus danos foram estimados em mais de 163 bilhões de dólares. O responsável explicou que, devido às alterações climáticas, as chuvas estão cada vez mais intensas e os furacões avançam mais lentamente, o que torna as inundações mais graves. A Organização Meteorológica Mundial da ONU informou que nos últimos 50 anos, os desastres climáticos quintuplicaram e provocaram graves danos ao redor do mundo. Mas o documento divulgado hoje citou que os avanços em sistemas de alerta ajudaram a reduzir mortes. O estudo concluiu que fenômenos extremos vão ocorrer com cada vez mais frequência em diversas partes do mundo. Veremos mais fenômenos extremos por causa das mudanças climáticas e essa tendência negativa vai continuar nas próximas décadas. Se tivermos sucesso com a mitigação do clima, podemos parar essa tendência negativa por volta de 2060. O documento cita, por outro lado, que avanços em sistemas de alerta permitiram reduzir o número de mortes em tragédias como consequências das alterações do clima. A Organização Meteorológica Mundial da ONU estudou a frequência, mortalidade e as perdas econômicas provocadas por desastres vinculados a fenômenos meteorológicos extremos entre os anos de 1970 e 2019. Mais de 11 mil desastres atribuídos aos fenômenos extremos foram registrados no mundo desde 1970. Mais de 2 milhões de mortes foram provocadas por tais desastres, que geraram danos materiais que superam 3,5 trilhões de dólares. E a seguir, atualizações da pandemia pelo mundo. E ainda a crise no Afeganistão. Talibãs desfilam com equipamentos militares pelo país. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 737 mortes por Covid e pouco mais de 27.300 novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Veja agora os números da pandemia. O mundo passou dos 218.249.000 casos confirmados e registra mais de 4.228.000 mortes.
Os Estados Unidos ultrapassaram a marca dos 39.370.000 diagnósticos e tem um total de 641.882 óbitos. A Índia está próxima da marca dos 32.811.000 casos. O Brasil contabiliza mais de 20.804.000 testes positivos e registra 581.150 mortes. O Reino Unido voltou ao ranking dos países mais afetados por contaminação da Covid e, em quarto lugar, se aproxima dos 6.857.000 casos. E a Rússia registra mais de 6.838.000 contaminações desde o início da pandemia. Em seu boletim epidemiológico semanal, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta para uma das variantes do coronavírus encontrada inicialmente na Colômbia em janeiro de 2021. Segundo o órgão, a cepa batizada de Mu tem propriedades potenciais de escape imunológico e estudos mostram uma redução na capacidade de neutralização dos pacientes contaminados pela variação. Desde o primeiro registro da variante em janeiro, foram notificados casos na Colômbia e em outros países da América do Sul e da Europa. Os talibãs desfilaram nesta quarta-feira em Kandahar, segunda maior cidade do Afeganistão, exibindo equipamentos militares doados pelos Estados Unidos ao anterior governo pró-Ocidente. Uma longa fila de Humvees, veículos 4x4 americanos, vários ostentando bandeiras do Talibã, se formou ao longo de uma rodovia nos arredores da segunda maior cidade do país. Também participaram do desfile caminhões usados pelas forças dos Estados Unidos, da OTAN e do Afeganistão. Parabenizo todos os muçulmanos, especificamente os de Kandahar, pela tão esperada vitória. Que Alá Todo-Poderoso abençoe esta vitória. A conquista que alcançamos é pela vontade de Alá e para espalhar sua palavra, que o Islã se espalhe para o mundo inteiro, para que todos os países tenham um sistema islâmico. Nosso inimigo comum, que prometeu trazer prosperidade econômica à nossa terra, falhou. Alegaram trazer um sistema civilizado. Vá ao aeroporto olhar os aviões deixados para trás, os helicópteros que estavam lá. Atearam fogo em todas as armas que foram deixadas e todas as ferramentas úteis foram destruídas. Pelo menos um helicóptero Black Hawk sobrevoou Kandahar, local de nascimento do Talibã, sugerindo que um ex-piloto do exército afegão estaria no comando. Desde a tomada de Cabul pelo Talibã, as mulheres que trabalham nas áreas de saúde e comunicação vivem realidades distintas. Médicas e enfermeiras dizem trabalhar normalmente, enquanto a ONG Repórteres Sem Fronteiras aponta para uma redução drástica no número de jornalistas na ativa. A memória do último regime talibã, com opressão e sistema de justiça brutal contra mulheres no Afeganistão, ainda está fresca para muitos. Com a recente tomada do país pelo movimento islamita, a comunidade internacional observa de perto os próximos passos no país. Em Cabul, médicas e enfermeiras seguem trabalhando em hospitais sem qualquer medo ou apreensão. No início, quando essa situação ocorreu, foi muito difícil para nós. Estávamos preocupadas com o que aconteceria. Mas felizmente não houve problemas em relação ao nosso trabalho. Nosso supervisor e o Talibã nos pediram para estar no hospital para cumprir nossas funções. Nosso pedido é que queremos progredir, nós não queremos retroceder. Em qualquer situação, sob qualquer governo, se algo acontecer, não temos medo. Somos mulheres afegãs, protegeremos nosso país e queremos servir nosso povo. Quando vemos um paciente, nós sentimos a dor dele. Por isso, nunca temos medo de nada. Servimos de forma neutra. Mas entre jornalistas, a realidade parece bem diferente. A ONG Repórteres Sem Fronteiras citou relatos de guardas do Talibã posicionados fora de redações, impedindo que mulheres jornalistas saíssem para fazer reportagens. De acordo com a organização, das 700 profissionais ativas em Cabul antes do regime talibã assumir o controle da capital do Afeganistão, menos de 100 continuam trabalhando.
E veja a seguir o quadro de medalhas das Paralimpíadas. E ainda, maior atleta paralímpico brasileiro, Daniel Dias, disputa a sua última prova da carreira. O presidente Jair Bolsonaro entregou hoje a medalha do Mérito Desportivo Militar a 5 atletas que conquistaram medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Durante o seu discurso, o presidente lembrou de uma bronca que levou de um comandante no tempo em que ele era atleta. A homenagem do Ministério da Defesa aos militares que disputaram os Jogos de Tóquio aconteceu no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, no Rio de Janeiro. O Brasil consolidou no Japão o seu melhor desempenho em edição olímpica. E muito dessa campanha se deve à performance dos atletas das Forças Armadas. Eles foram protagonistas em 8 pódios e foram responsáveis por 38% das medalhas conquistadas pela delegação brasileira. O presidente Jair Bolsonaro elogiou os atletas e lembrou o tempo em que também foi atleta. Ele não esqueceu da bronca que levou de um almirante por causa de uma mania que ele tinha antes dos exercícios. Quando ia fazer pista de pentatlo militar, era o mesmo abrigo e a mesma calça de instrução. Com detalhe, eu nunca havia lavado aquelas 2 peças. Eu não podia lavar. E descia num café da manhã com aquela roupa. Se alguém me visse sentado do outro lado da Avenida Brasil, ia jogar uma moedinha no meu colo. Mas estava pronto para fazer a prova. Eis que aparece o almirante Garnier, um almirante fardado, de branco, impecável, e vê quase um mendigo como eu, ali embaixo, perto do corpo da guarda. Ele me deu uma bronca tão grande, mas tão grande, que eu estou molhado até hoje. E agora o assunto são as Paralimpíadas. A disputa está acirrada e temos mudanças no ranking. Vamos ver como está o quadro de medalhas da competição. A China lidera o ranking com 68 medalhas de ouro, 43 de prata e 36 de bronze. O Comitê da Rússia é o novo segundo colocado, com 32 medalhas de ouro. Em terceiro está a Grã-Bretanha, com 30 ouros. Os Estados Unidos continuam na 4ª posição, com 25 medalhas de ouro. O Brasil agora está no 7º lugar, com 15 medalhas de ouro, 13 de prata e 21 de bronze. A carreira do maior atleta paralímpico brasileiro, Daniel Dias, chegou ao fim. O nadador disputou a sua última prova em Tóquio. For the last time, we will see Daniel Dias in the pool. Considerado o maior atleta paralímpico do Brasil, o nadador Daniel Dias encerrou a brilhante carreira esportiva no final da noite de terça-feira em Tóquio, no Japão. Dias ficou no 4º lugar na prova dos 50 metros livres da classe S5, para atletas com deficiências físicas. O resultado pouco importou para o desfecho da carreira do medalhista de 33 anos. Afinal, um campeão não se resume apenas ao número de medalhas, títulos e troféus conquistados. Por 14 anos, o atleta foi símbolo do movimento paralímpico brasileiro, conquistando 27 medalhas nas 4 edições das Paralimpíadas. Foram 14 ouros, 7 pratas e 6 bronzes. Em Parapãs, o atleta repetiu o feito conquistando 33 medalhas, todas de ouro. Além de medalhista, Dias conquistou por 3 vezes o Prêmio Laureus, considerado o Oscar do esporte nos anos de 2009, 2013 e 2016. Este ano, o paratleta foi convidado para participar do Conselho do Prêmio Laureus, para atletas comprometidos em usar a força do esporte para melhorar a vida de jovens em todo o mundo. A seleção brasileira se prepara para enfrentar o Chile amanhã pelas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. O elenco está em São Paulo à disposição do técnico Tite. O time se prepara para a partida da próxima quinta-feira contra o Chile. O confronto vai ser o primeiro da rodada tripla de setembro das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Catar 2022. A convocação original do técnico Tite sofreu 9 baixas. Os atletas que disputam a Premier League na Inglaterra não foram cedidos para os compromissos com a seleção nacional.
O argumento é que os clubes não poderiam contar com os jogadores por um longo período porque, ao retornar, teriam que cumprir a quarentena que o Reino Unido exige dos sul-americanos devido à pandemia. O Brasil é líder das eliminatórias sul-americanas com 18 pontos em 6 jogos. Após o Chile, Neymar e companhia vão enfrentar a Argentina no domingo e o Peru no dia 9 de setembro. Hoje é aniversário do Corinthians e foi anunciada a entrada do clube no ramo das criptomoedas. O seu fan token será lançado amanhã. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube. Os fan tokens são um tipo de criptoativo que dão aos donos o direito de participar de votações no clube e promoções exclusivas. O preço inicial do ativo foi fixado em $2 e começa a ser negociado às 10 horas da manhã desta quinta-feira. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz falou sobre o domínio dos desejos, lembrando que cada um deve viver com a sua esposa com todo o respeito na intimidade conjugal. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3, 4 e 5 diz assim: o que Deus quer de vocês é isto, preste atenção, que sejam completamente dedicados a Ele, e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. O leito de um casal deve ser um leito sem mácula, diz a Bíblia Sagrada, sem mancha, sem sujeira, sem qualquer... sem aquela coisa apimentada para tentar melhorar o relacionamento. Falei que quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia é bem clara em dizer que a dedicação completa tem que ser a Ele, a Deus, a fazer a vontade de Deus e não satisfazer um desejo carnal, que eu posso dizer que está muito mais próximo do que a gente imagina, porque a carne pede. A Bíblia chega a dizer que o pecado ele é doce como mel, e mel não é ruim. Só que a Bíblia diz que o final dele é amargoso, é amarga como fel. Hoje, com a internet, então, o pecado está bem na palma da mão. A verdade é essa, o pecado está bem na palma da mão. Está aqui, esse aqui é o meu celular. Esse é meu celular, está aqui, eu estou aqui, é a nossa live, né? Bastante pessoas conosco. Mas aqui tudo é um clique, é um toquezinho só, né? E a coisa pode descambar para uma destruição. Tem gente que é prisioneira. Quando Jesus veio libertar aquela mulher, a mulher encurvada, ele deixou claro: eu vim libertar essa filha de Abraão. Não era qualquer pessoa, era alguém que estava na igreja, alguém que era de Deus, mas que há 18 anos era presa, era prisioneira, porque opressão não é possessão, então ela era oprimida. Preste atenção, ela era oprimida, então ela era prisioneira de uma doença, no caso dela era uma doença. Tem gente que é prisioneiro de um pecado. A Bíblia está dizendo aqui que você tem que saber viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.